Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 18 de abril, que é o dia 108. Lá em Josué, capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 18, versículo 28. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desceu em direção ao oeste para o território dos Jafletitas, até Bet-Heron, Baixa, e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote Adar, a leste. Dali se estendia para Bet-Horon, alta, e depois para o mar Mediterrâneo. De Miqumetá, ao norte, fazia uma curva para o leste e passava por Taanat e Siló, a leste de Janoá. De Janoá fazia uma curva para o sul até Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. De Tapuá, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao vale de Caná. E dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para as clãs de tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados ao redor, no território designado como herança à meia tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés, os descendentes do filho mais velho de José. Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bassã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Aala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, a tribo de Manassés recebeu no total 10 porções de terra, além de Gileade e Bassã do outro lado do Jordão, pois as descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Aser até Miqumetá, perto de Siquém. Dali, prosseguia para o sul, de Miquetá até o assentamento junto à fonte de Tapuá. As terras ao redor de Tapuá pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapuá propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapuá, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas na verdade pertenciam à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra do sul do vale pertencia a Efraim, e a terra do norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava ao lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Asser, e a leste o território de Sacar.
As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Asser foram entregues a Manassés: Bet-San, Ibleam, Dor, isto é, Nafote-Dor, Endor, Taanac e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que você nos deu apenas uma porção da terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: se vocês são tão numerosos, e se a região montanhosa de Efraim não é o grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques onde habitam os ferezeus e os refraíns. Os descendentes de José disseram: é verdade que a região montanhosa não é o grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San e dos povoados ao redor, como os do vale de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro, são fortes demais para nós. Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Agora que a terra estava sob controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante de terra do Senhor, o Deus de seus antepassados lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com o relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio na presença do Senhor nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdote do Senhor será a sua herança. E as tribos de Gadem e Ruben, a meia tribo de Manassés, não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: vão, façam um reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois, voltem e distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo-os em 7 partes, relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento em Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, a divisa prosseguia para o sul até a cidade de Luz, isto é, Betel, e descia para Tarote, Adar, no monte ao sul de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto, a divisa fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste da montanha, do monte em frente de Bet-Horon, e terminava em Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era sua divisa ocidental. A divisa ao sul começava nos arredores de Kiriat-Jearim. Desse ponto a oeste se estendia até a fonte nas águas de Nefitoa.
e descia até o pé do monte, que fica junto ao vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Inom, atravessando a encosta sul da cidade onde habitavam os jebuseus, e continuava até En-Rogel. De En-Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava em Ensemes, e continuava até Gelilote, que fica em frente do desfiladeiro de Adumim. Depois descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, de onde se avista o vale do Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta norte de Bet-Ogla e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do rio Jordão. Essa era a divisa ao sul. A divisa ao leste era no rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Essas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Geba, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beirote, Mispá, Quefira-Musa, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elef, a cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriate Jearim, 14 cidades com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Agora vamos continuar em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 27. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em tua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como eles se aproximavam de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado, rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: Não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto havia lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro?
Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. E agora em Salmos, capítulo 87, versículo de 1 a 7. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém, mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, e até a distante Etiópia. Ali todos se tornarão seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos de cidadãos. E o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá: ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará. A fonte de minha vida brota de Jerusalém. E agora em Provérbios, capítulo 13, versículo 11. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Até amanhã, no dia 109.